cabeça pra cima. É isso aí. Hoje falando aqui sobre Jesus, o maior revolucionário da história. Ele que revolucionou, sim. Revolucionou a nossa vida de uma maneira, assim, que não tem como voltar atrás. Quando a gente conhece o amor de Jesus, a gente se rende. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Porque é tão bom, a diferença é tão marcante, só sendo louco para abandonar esse amor, né? Mas, e aí? Jesus, o que ele quis dizer com essa história de que ele veio para a guerra e não para a paz? O contexto ali em Jerusalém era o seguinte: tem um grande teólogo chamado Richard Hosley, que ele fala sobre Jesus politizado. Jerusalém era cercada por crucificações. Pessoas que foram crucificadas por, de alguma forma, se rebelarem a César. Bom, Jesus ele foi crucificado do lado de dois ladrões, que seria lestai. E a palavra lestai não necessariamente é ladrão, é bandido. E quando essa palavra é usada, bandido, seria um insurreto, um rebelde. Ou seja, mais um que seria contra ao Império de César. E nesse contexto todo de perseguição, Jesus anuncia em Mateus capítulo 10, né, no caso, é um relato, né, escrito sobre o que Jesus estava ensinando. Que o povo dele, os discípulos dele, seriam perseguidos. E os ensinos dele contrariariam todos os ensinamentos vigentes. E isso, por consequência, traria o quê? Ou seja, o que uma revolta traz, né? Então, assim, no mínimo, uma reflexão e uma nova consciência. Ou seja, a instauração do reino de Deus, a instauração do cristianismo, poderia muito bem dividir famílias, dividir sociedade, dividir povos, porque é luz e trevas. Então, não tem jeito. O que ele estava dizendo ali não era uma proposta de vida. Venham a mim, porque comigo vocês terão espada. Não, não era isso. Venham a mim e saibam que comigo vocês terão espada. E logo depois, no final do capítulo, ele começa a dizer sobre recompensa. O que ganha aquele que vive com ele? Porque aquele que quiser ganhar a vida vai perder, mas aquele que estiver comigo vai ganhar a vida eterna. Ou seja, muito é falado sobre o nosso principal objetivo de vida ser a felicidade. É interessante porque é uma busca intensa sobre a felicidade. Mas, olha só, mais uma reformulação de Cristo, mais uma revolução de Cristo. Jesus, ele não nos ensina a sermos felizes. Jesus, ele nos ensina a trazermos a felicidade. Ou seja, o nosso objetivo de vida é amar o próximo. E quando a gente ama o próximo, a gente encontra a felicidade. Agora, amar o próximo não é só uma questão de abraçar quem está aqui ao meu lado, mas também é o seguinte: o fato de eu estudar, o fato de eu me empenhar para ser uma pessoa melhor e construir uma sociedade melhor. Por exemplo, entrando mais ou menos na segunda pergunta, tem o escrito de Max Weber sobre o protestantismo, o discurso protestante e a política. Né? E ele fala o seguinte, que a maneira capitalista que ele fala sobre... a melhor forma de ser capitalista, mais ou menos isso que eu vou dizer, né? É óbvio que estou falando de Max Weber, então, em síntese o que eu estou dizendo, né? E de maneira bem precária. Mas o que ele está dizendo ali é o seguinte: não é uma atitude capitalista você simplesmente obter os recursos para seu benefício. Uma ética protestante faz com que você lute, corra atrás, mas não só para o seu benefício, mas para o benefício da sociedade também. Ou seja, você não somente cresce, mas cresce com todos. E o Evangelho é isso. Vamos crescer como sociedade. Eu não estou dizendo que o Evangelho é capitalista. O Evangelho vai muito além de qualquer sistema governamental que a gente tente entender, muito além. Mas, olha que interessante essa ética protestante e essa visão capitalista. Ou seja, quando Jesus fala, eu trouxe a espada, não tem jeito. Ele não está dizendo, eu vou trazer, é uma proposta. Vem, porque comigo você vai ser um revolucionário. Não, aquele que aceita o cristianismo em si, não tem jeito. A espada é instaurada. Né? A gente, para seguir a Jesus, para obedecê-lo, para estar com ele, para fazer o que ele propõe que façamos, a gente tem que mexer com o sistema, não tem como, né? E muitas vezes tem que ter coragem para fazer Na carta de Paulo para Timóteo, ele fala, não há como viver a piedade sem ser perseguido. Exatamente. É impressionante, né? O estilo de vida de Jesus, a forma de enxergar o mundo de Jesus, ela vai trazer
ela naturalmente vai implicar em romper com uma forma de vida, vigente e que agressivamente se impõe. Né? Quando, por exemplo, a gente fala de coisas simples que crente vive, pecado. Né? Quando o texto fala que o pecado tenazmente nos assedia, né? É uma coisa que o tempo todo se impõe sobre nós. Né? E essa vida revolucionária que Jesus nos convida a viver é o rompimento com tudo isso, um rompimento diário, né? Que é um grande dilema, uma grande dificuldade. Né? Mas, de fato, uma vez uma pessoa me perguntou por que ela estava com vários problemas em casa, né? Depois de ter crido em Jesus. E um outro amigo que não está aqui hoje, mas é um pastor amigo que sempre participa conosco, quando ele se converteu, olha que coisa interessante, ele lia a Bíblia muito. E o pai dele era malucão, aí falou assim para ele: rapaz, que lástima, você está na idade de ficar lendo Playboy, cara. De eu te pegar, te surpreender vendo revista pornográfica, né? Te surpreender com essa Bíblia na mão, larga essa Bíblia, pelo amor de Deus. Então, na sua essência, né, o Evangelho vai trazer esse tipo de conflito, na sua essência, né? Nas coisas mínimas da vida, né? Quanto mais nas coisas macro. O próprio discurso de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso tem trazido problemas no dia de hoje, porque o cristão verdadeiro, que foi lavado e remido, que tem o Espírito Santo, que ama o Senhor, ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que me ama aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Então, ele não aceita esse ecumenismo que a gente vive, que o mundo tenta fazer com a igreja evangélica. Por isso nós somos odiados, não por sermos evangélicos, mas por sermos um seguidor de Cristo. Ele mesmo vai dizer: eles serão odiados por amor do meu nome. Então, quando nós amamos e seguimos, você vai ter essa questão da espada previamente colocada ali e não vai ter jeito, você não tem como compactuar. Né? Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas que eu encontrei e aí me deparei com um judeu que não segue, um espírita. Aí ele falou: não, mas olha só, eu respeito as escolhas de vocês. A escolha de vocês eu respeito como pessoas. Né? A gente pode tomar café e tal, mas o meu Deus, o meu Cristo, o meu Jesus... Não, porque para vocês, para muitos, Jesus é Deus. Eu falei: para muitos não. Ele falou: eu e o Pai somos um. Então, eu não posso compactuar com uma visão. E aí depois eu ainda brinquei e falei: olha, vamos fazer o seguinte, se vocês estiverem certo, eu estou bem na foto, amanhã eu posso reencarnar, mas se eu tivesse, estão lascados, viu? Enfim, mantenha a visão de vocês e tal, mas é rompimento, não tem como. Né? E você falou sobre essa questão de que Jesus era socialista. Socialista ou democrata. Então, na verdade, ele é teocrático, ele diz: ó, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Né? Então, a vontade de Deus, ela tem que ser feita, colocada. Ele trouxe através da sua própria vida, ele é a palavra encarnada. Deus, quando o anuncia pelo amor, e ele estaria ali não para julgar, mas para salvar. Mas existia uma ordem estabelecida. Né? E toda a Bíblia, ela vai te levar à obediência à palavra de Deus. Quando ele chega a falar: vinde e arrazoemos, ele fala num tom de deboche mesmo. João, onde é que você estava quando eu fiz a separação das estrelas, onde eu botei a areia segurando o mar? Aí João: peraí, senhor, eu falava de coisas que eu não sabia. Então fica quieto, obedece, é isso. É isso, a vida do crente é obedecer a Deus, ponto. O meu pastor, ele fala sempre isso, né? Ele diz: o que Deus espera de nós não é que nós sejamos felizes, é que nós sejamos obedientes. E por sermos obedientes, nós seremos felizes, né? Mas o grande foco é a obediência. Ele nos promete qualidade de vida, ele fala vida em abundância, mas não diz que nós não teremos aflições. Tereis aflições, contudo, eu venci o mundo, fica tranquilo. Você chega lá e vai chegar lá bem, né? E essa questão mesmo, né, da questão do dinheiro, né? Sempre se fala: Jesus, ele nasceu num berço, nasceu lá numa manjedoura, num localzinho super humilde e tal. Jesus, ele veio para os pobres, o negócio dele são os pobres porque são mais acessíveis à mensagem da salvação. Você estava falando, né, a questão do recurso, para que serve o dinheiro, afinal de contas? Também meu pastor tem uma coisa que ele fala sempre, né, quando ele está falando sobre a questão de dinheiro, que ele diz: o dinheiro, o crente deve ter muito dinheiro, sim, é muito bom que o crente tenha muito dinheiro para prosperidade, para fraternidade
E para, tem um Igualdade. outrozinho que eu esqueci. mas Igualdade. Revolução Francesa. mas é muito isso, né? Para piedade, para fraternidade, né? É. E- A minha grande pergunta é, quem não é pobre? Segundo os olhos de Jesus. Ninguém. Entende? Então ele veio para todos, porque todos são pobres. Aham. Todos carecem da glória de Deus. Então, de uma forma essencial, evangélica, né, todos são pobres e precisam da glória de Deus. Uma vez, eu estava passando por um lugar e uma mendiga, muito no bairro onde eu moro, na freguesia, e ela estava de manhã cedo, assim, bem cedinho, ela levantou e foi fazer a sua necessidade na rua. E aquilo me deu, cara, um pânico, um negócio aqui dentro. Eu senti, e fui andando e pensando, o que eu posso fazer por ela e tal e tal. Né? Que tipo de trabalho a gente pode desenvolver para que essa mulher tenha uma assistência e tal e tal e tal. E aí, cara, o Espírito Santo me parou na hora, no meio da rua, e falou assim, por acaso você acha que você precisa menos da minha graça do que essa mulher? Cara, eu comecei a chorar. Né? Comecei a chorar. Foi uma experiência muito poderosa e me foi comunicado diretamente pelo Espírito Santo o tamanho da minha pobreza e como eu preciso da graça de Deus. É lógico que a gente vai fazer uma coisa por ela. Mas o que Deus me comunicou naquela hora foi o Evangelho e a carência que eu tenho dele. O amor do Senhor é para todos, da mesma forma. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E dizer que Jesus veio para os pobres é complicado. Ele veio para os doentes, como foi falado. Oprimidos. E aí, rico ou pobre, não há problema, né? Eu, quando eu aceitei ser pastor, não fiz voto de franciscano e dizer, eu vou abrir mão de todas as coisas, agora eu vou andar descalço. Não. Eu acho que Deus tem um plano na vida de cada um e Ele vai, você pode desenvolver isso na sua vida. Então, é o que eu estava falando um pouco antes aqui, né? Vai ter com a formiga preguiçoso, né? Paulo vai dizer o que não trabalhar não come. Eu sei que tem um contexto específico, mas a Bíblia toda vai nos incentivar a trabalhar. Deus tem um projeto para a família e para o seu povo maravilhoso. Quando ele dividiu as 12 tribos, ele teve todo um cuidado de dividir as terras, tinha projeto, se o cara se perdesse no caminho, ele não ia ser escravizado para sempre, ele podia retomar aquela terra, ele podia alcançar a liberdade dele, tinha todo um cuidado de ajudar os pobres. O que a Bíblia sempre condenou foi o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Os homens fazem guerra, os homens matam, fazem um monte por causa do amor ao dinheiro. Mas o dinheiro é utilizado. O Senhor, nós tínhamos lá, embora Jesus não tivesse amor, você vê que ele botou para tomar conta do dinheiro o ladrão. Né? Então, para tomar conta de almas, né, para falar com carinho, João, vem cá, deita a cabeça no meu peito. Agora, para lidar com dinheiro, pode botar o ladrão. O dinheiro para mim não faz, porque ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Verdade. Então a questão, Jesus nunca teve problema com dinheiro. Ele ia na casa de rico como ia na casa de pobre. Ele recebia os ricos como recebia o pobre. O grande problema é que o homem meio que endeusou o dinheiro dentro da igreja. Hoje, se você não tiver um carro, 2 geladeiras, 3 micro-ondas, você está em pecado. Né? Então, teve um doido aí, Deus me perdoe, eu também, se quiser, vai lá na minha igreja, a gente conversa. Entrou com um carro dentro da igreja para as pessoas tocarem e receber a unção da prosperidade sobre a vida dele. Veio um outro doido aí, dizendo, ó, Deus me deu a unção da prosperidade, deposita R$900, que eu vou liberar a unção da prosperidade. Meu irmão, não vai trabalhar não, para você ver. Que unção que você vai ter? Unção de conta de falta de luz, unção de falta de água. Né? Então a igreja está muito enganada com essa relação do dinheiro. É de Deus, dinheiro é de Deus, não há problema no dinheiro. Agora ele tem que ser bem usado. O problema é que ele não pode ser o dono da nossa vida, né? Ele não pode comandar as nossas ações, as nossas emoções. Quem tem que comandá-las é o Senhor Jesus. Como é que vai gravar CD se não tiver dinheiro? É verdade. É isso aí. Queridos, olha só, eu tenho que parar, tenho que ir para o intervalo, já acabou esse tempo. E senão a gente não vai ter uma boa música hoje aqui. Eu quero ter a música inteirinha. Por isso eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero